Tá aí? Ah, beleza. 1, 2, 3, boa noite. Estamos em Florianópolis, Santa Catarina, no ICEF, Instituto de Cultura Espírita de Florianópolis. A reunião é ao vivo, hoje 18 de junho de 2014. Iniciando a nossa reunião, vamos nos conectar com nossos companheiros, amigos, colegas da dimensão extrafísica, companheiros esses da espiritualidade que nos intuem, nos apoiam, nos transmitem as energias para que possamos estar conscientes, participantes, abertos às suas intuições, tá? Nas nossas manifestações. Amigos, hoje temos novamente um convidado que é o Dr. Júlio Geuser, que na sua vida profissional é médico, cirurgião plástico. O Dr. Júlio, ele é escritor, ele tem 3 livros publicados, o 4º está no forninho, né? Isso. O 4º está no forninho, daqui a pouquinho sai bem quentinho. Então, ele vai hoje conversar conosco, responder alguns questionamentos sobre o inconsciente. Mas será uma palestra consciente, né? Será. Tá bom. Então tá certo. Muito bem. Então, você gostaria que iniciassem fazendo algumas questões ou gostaria de fazer algumas considerações iniciais? Eu acho que podemos começar direto. Direto? Né? Tá bom. É um assunto que a gente já tocou em alguns outros Isto, é verdade. Pode começar. Então nós temos aí algumas perguntas adredemente enviadas, né? Então possamos lê-las. Primeira pergunta seria: existe um inconsciente? Essa pergunta é bem interessante. Danadinha, né? Vamos lá. Por quê? Porque inconsciente é conceito. Ou seja, nós sabemos que os nossos pensamentos, as nossas ações, o nosso comportamento, nem sempre ele é consciente. Então já foi fruto de estudo, de pesquisa, de vários autores, né? Por exemplo, Freud, que se dedicou praticamente a vida a esse estudo, o suíço, que era o psiquiatra Carl Jung, né? Gustav Jung, né? Isso. Então, eles acabaram estudando, por quê? Porque eles entravam em contato direto com os pacientes para tentar descobrir problemas relacionados à mente. Aí nós entramos numa outra situação, o que seria a mente, na verdade? Que é o que também nós já discutimos em outros momentos, que é aquele conjunto de aprendizado, de abstração, de conhecimento, que não tem um endereço físico. Ou seja, ele é elaborado em algum departamento do ser, mas ele não tem um endereço. Por exemplo, é diferente nós dizermos assim, nós temos uma área do córtex cerebral que é relacionada à visão. Isso existe? Existe, é físico. Se nós lesarmos, a pessoa não vai conseguir formar a imagem que a luz traz da retina. Então, a mente ela não tem esse endereço físico. Ou seja, ela é considerada abstrata e desta forma, quando a gente fala se existe ou não o inconsciente, já que a mente é dividida em consciente e inconsciente, quando a gente fala existe um inconsciente, nós entramos dentro dessa abstração. Por quê? Existe uma mente. Se nós entrarmos dentro de um mérito que existe uma mente e ela é dividida em uma parte consciente e inconsciente, então existe um inconsciente. Só que dentro dos estudos que a gente tem visto, que eram pessoas extremamente inteligentes, né, e que não atenderam 2 ou 3 pacientes. Eles tiveram centenas, milhares de pacientes. Então, só em estudos de sonhos de alguns desses pacientes, se eu não me engano, Jung tinha mais de 600. Então, é muito caso
ele entrava em contato direto e conversava com as pessoas, e ele começou a perceber que existia um departamento em que as pessoas agiam e nem sabiam por que estavam agindo. Vou trazer isso para suavizar a nossa conversa, para não ficar assim tão científica e tão presa, né, à psicologia ou psiquiatria, apesar do assunto puxar. Uma coisa, nós estávamos falando de filhos aqui, e os meus filhos, eles têm um aparelhinho o celular deles que tem os joguinhos, né? E um desses joguinhos é um que você vai apertando à medida que vai descendo uns quadradinhos ali, tem que ir apertando sem parar. Mas aí a gente começa a prestar atenção que eles estão apertando e estão conversando contigo. Eles respondem qualquer coisa que tu perguntar. Então assim, como foi a escola? Foi bem. Mas está lá apertando. Ou senão, quem faz malabarismo. Ele está ali, onde estiver fazendo malabarismo e conversando com a outra pessoa. Ele não está ocupando a parte consciente dele para fazer aquilo. Aquilo lá é um automatismo. Então, ele está ocupando informações que ele recebeu durante a vida. Aí, aqui seria um outro mérito ou desmérito, uma vida física ou uma vida desde que foi formado, ou seja, inúmeras entradas e saídas de corpos. É isso que a gente vai acabar vendo depois. Sucessão de reencarnações. De reencarnações. Tá acostumadamente exatamente. Né? Então, é nisso que a gente vê que existe um inconsciente que, na verdade, se nós formos colocar ele como sendo um iceberg, o nosso consciente é a pontinha do iceberg que está para o lado de fora. Toda a parte maior, cerca de 90% da nossa mente, é determinação inconsciente. Então, quando a gente vai fazer uma lista, por exemplo, nós estamos numa conversa e de repente gera um assunto em que a outra pessoa ela não concorda. Então, imediatamente ela dá um número de... Bom, eu não concordo por 3 razões. Mas ela nem sabe o que ela vai falar ainda das 3 razões. Mas geralmente ela tem as 3 razões para argumentar. Então, são argumentos que já se formaram inconscientes. Então, existem trabalhos que são feitos, estudos que estão estudando o inconsciente justamente nesse sentido. Ele existe. Onde é que está, ninguém sabe. Então, é a mesma coisa que dizer que é um sentimento. Eu sinto amor, eu sinto ódio, ou seja, eu sinto. Mas ninguém vai provar que existe ou não. Então eles fizeram algumas pesquisas, por exemplo, acho que, eu não sei se eu cheguei a comentar das outras vezes, mas as nossas determinações, as nossas respostas a situações, elas ocorrem cerca de 6 a 10 segundos antes do nosso consciente saber da resposta. Então, fizeram hoje, o que está na moda de exame de neuroimagem, ou seja, imagem para ver, né, a atividade neuronal, atividade cerebral é a ressonância magnética funcional. Ela consegue demonstrar as áreas onde aumenta o fluxo sanguíneo. Então, determina-se que aquelas áreas têm mais atividade. Então, fizeram uma pesquisa. Aí colocaram um candidato ali e o candidato estava com 2 controles. E aí, nesses controles, eles perguntavam, primeiro fizeram um teste, olha, se a resposta for positiva, tu aperta o direito. Se for negativa, tu aperta o botão esquerdo. Então, e a outra pessoa estava na sala, do lado, vendo as imagens. Então, o cérebro, na hora que fazia a primeira pergunta, era o teste, aí ele apertava, era positiva a resposta, apertava o botão direito. E aí, quem estava do outro lado já sabia que quando ele apertasse o botão direito, a ativação da área cerebral seria aquela X. Então, quando fazia uma segunda pergunta, antes dele apertar o botão,
Quem estava na sala do outro lado já sabia se ele ia apertar o direito ou se o esquerdo, porque ele já tinha um aumento do fluxo cerebral na área que corresponderia à direita. Mas nem a pessoa que estava ali não sabia ainda qual que... Ou seja, ela não tinha tomado consciência do que o inconsciente já tinha determinado. Então, a nossa vida, na verdade, ela é toda regida, em grande parte, pelo inconsciente. E da onde que vem esse inconsciente? O tema das outras vezes que nós conversamos aqui, que é a mente imortal. Nós recebemos um conjunto de dados, de informações em cada vida, em cada personalidade que a gente vive. Isso não só humana, a gente veio trazendo essas informações desde que fomos criados lá como seres unicelulares. Lembrando que a mente, ela está desde aquele momento sendo formada. Não é a mente agora que é humana, porque somos humanos, que somos diferentes. Não, é uma sequência sem saltos, né? E isso é uma coisa que está sendo determinada, e se nós acharmos que a Terra ainda gira em torno que o Sol ainda gira em torno da Terra, vai chegar um outro Copérnico para dizer que não é bem assim, como foi da outra vez. Ou seja, a gente tem que ter consciência que nós estamos num projeto de evolução e estamos recebendo constantes dados. Então, desde os seres unicelulares, nós estamos construindo o nosso inconsciente. E em cada personalidade a gente recebe um novo consciente. É um cachê novo. Um cachê por quê? Porque é o cachê que entra em contato com o meio externo, com o ambiente. Então, é esse que vai receber informações. Essas informações, através da percepção dos sentidos, vai trazer essa informação, esses dados, e vão ser impressos a nível de inconsciente. Ou seja, cada cérebrozinho novo que se forma, ou cada estrutura, antes de existir o cérebro, né? Cada estrutura biológica que se forma em nova encarnação, em nova vida, amealha novos dados, registra, e isso depois então é repassado para o inconsciente. Exatamente. Né? E é esse inconsciente que é a essência do ser. Porque as nossas decisões, elas são tomadas lá. Então, o que separa, por exemplo, nós temos uma área que também a ciência já definiu como o córtex pré-frontal, que nos diferencia do macaco e dos outros animais mais simples, né, que não tem isso, que eles são basicamente instintivos. Então, o córtex pré-frontal é uma área que consegue dominar, controlar uma situação. Então, por isso que nós dizemos que a espécie humana, tendo esse córtex pré-frontal, que é uma região em que dados se formaram capazes de controlar os instintos e os automatismos do inconsciente. Então, hoje, se nós conseguimos controlar isso, é graças aos dados novos que nós estamos recebendo. Dá de abrir com questionamentos para essa parte? Claro, à vontade. Então, o seguinte, sobre até esse momento que o Dr. Júlio expôs, seria interessante se houvesse manifestação de questionamentos, né? Algum termo utilizado, alguma comparação, enfim, se vocês quiserem levantar algum questionamento, é interessante porque dinamiza a nossa reunião, né? A proposta é sempre de diálogo, né? Por isso são enviadas perguntas também, né? Podemos também aguardar pela internet se houver algum questionamento, né? Mas então, o seguinte, alguém gostaria de levantar algum aspecto? O que fica gravado exatamente nesse córtex frontal que você falou? Pré-frontal? Isso, chama córtex pré-frontal. Pré-frontal. Isso, é uma área do cérebro físico que ocorre uma interação de atividade neuronal, mas que ele consegue dominar uma situação. Eu vou dar um exemplo para ficar mais claro.
digamos que aqui dentro ou a gente pode ouvir uma bombinha explodindo aqui atrás. Então, imediatamente, todo mundo vai sair correndo. Então, esse é um reflexo automático, ele é inconsciente. Ninguém vai pensar, olha, o que será que aconteceu? Que barulho? Não. Primeiro, todo mundo corre. Esse é um reflexo automático inconsciente. A hora que tiver todo mundo lá fora, aí vai começar a refletir a respeito do que aconteceu aqui. Alguns, a hora que começam a correr, vão começar a bloquear esse instinto automático de corrida. Ou seja, ele vai olhar, não vai precisar, porque era uma bombinha que estourou aqui atrás. Então, o córtex pré-frontal, a grosso modo, uma das coisas que ele faz é isso. Ele, enquanto o inconsciente, ele emite uma ordem, corra, ele consegue retomar a posição e dizer, não precisa correr, não oferece perigo. Então, o fato de nós estarmos aqui, as espécies estarem aqui, é justamente em função de que esse inconsciente, ou melhor, esse departamento está sendo formado mais nessa fase. Qual departamento está se referindo? Isso, o pré-frontal. Então não é o inconsciente, tá? Não, o inconsciente não. Porque o inconsciente foi o primeiro a ser formado. Sim, Quando ele falou inconsciente. Desculpa. Então, os animais, eles não têm isso desenvolvido. Então, eles não têm como dominar essa situação. Eles vão reagir completamente, a grande maioria, né, os que estão mais próximos na evolução não, mas a grande maioria unicamente em resposta inconsciente, instintiva. Aí, mais para frente, junto com a autoconsciência, a gente consegue dominar essa manifestação inconsciente. Então, onde que, por exemplo, a gente pode dar mais ênfase para o inconsciente? Pessoas usuários de drogas. A gente vê que está recheado de usuários de drogas em clínicas ou na rua e que procuram ajuda, mas que conscientemente eles dizem, me ajuda. Mas inconscientemente eles estão fixos, estão presos ao uso da droga. Porque a droga criou uma dependência química e, dependendo da droga, química e física, inconsciente. Porque ele não está sentindo todo aquele conjunto de necessidades que a droga traz de uma forma o tempo todo consciente. Mas em determinados momentos, quando ele fica em abstinência, é que aquela necessidade ativa o consciente. E aí ele é pego. Quando ele está dentro daquela fase que ele usou e está tranquilo, ele pede ajuda. Fala, eu não aguento mais, eu não quero essa vida. Mas a hora que a ordem inconsciente toma a situação, ele não resiste e volta para a droga. Então, em estatística, mais de 50% das pessoas que são retiradas das ruas voltam para as ruas, porque elas estão inconscientemente dependentes daquela droga. Então, o inconsciente, isso que eu quero transmitir para vocês nesse primeiro momento, é a importância que o inconsciente traz para nós. Nós somos basicamente o nosso inconsciente. Nós somos basicamente os dados, as informações que cada um de nós organizou, assimilou durante a nossa existência. Nós somos o produto desses dados que nós acumulamos. O consciente, ele manifesta fisicamente. Então, o nosso presente de cada nova encarnação é um cachê novo. O que quer dizer isso? Nós entramos sem um idioma, nós entramos sem conhecimentos socioculturais,
em cada nova encarnação. Então nós vamos estar envolvidos num novo ambiente, nós vamos viver em um determinado país, aprender o idioma, a tradição, e vamos interagir com aquelas pessoas, grupo familiar, grupo social, e dali nós vamos tirar novos e novos dados que vão sendo acumulados mais uma vez no inconsciente, e esse inconsciente vai formar, ou melhor, ele é em si uma síntese de tudo isso. E é isso que faz com que nós tenhamos hoje pessoas diferentes, com grandes habilidades diferentes, que desenvolveram isso em tempos diferentes. Parece que tem uma pergunta ali, né? Antes de passar para você, então só para reforçar, o inconsciente é extrafísico, confere, né? O inconsciente é extrafísico, não é biológico. Não é biológico. Exatamente, tá. Sim? Na verdade, é que eu gostaria de saber um exemplo de certas coisas que ocorreram no passado, em outras encarnações, que podem estar relacionados no nosso inconsciente atualmente, no dia a dia. Ótimo. Existe, na verdade, esse é um dos ganchos que desse quarto livro, porque o quarto livro é justamente isso, demonstrar cientificamente possibilidades de que existe uma mente imortal. Então, vou dar um exemplo. Existe eu vou dizer o nome porque agora eu não lembro se ele é árabe, israelita, se é palestino, eu não quero errar, então o nome dele é Esref Armaga. Ele é um pintor cego de nascença. Ele nunca viu a luz. Os quadros dele estão na internet e ele pinta paisagens. Então, essa é uma situação. Como que alguém consegue, sem nunca ter visto a luz, dar num quadro um aspecto tridimensional que é necessário para uma paisagem? Não sei se alguém aqui já pintou, mas sabe que quando a gente pinta uma paisagem, a gente pinta em camadas, de trás para frente. E se nós tivermos só um olho, nós perdemos a capacidade de ter uma visão tridimensional. Nós precisamos dos dois para isso. Sem os dois, é só se nós tivermos esse dado já dentro, estabelecido. Ou seja, eu tenho uma informação inconsciente e essa eu vou demonstrar. Mas e da onde que vem? Não basta ser cego para pintar paisagem, ele tinha que ter uma certa habilidade. Aí nós entramos num outro caso, que é uma menina chamada Kiane, que ela pinta também desde os 2 anos de idade. Se olharem os quadros dela, são absurdamente realísticos. Então, se nós pegarmos, vou dar um outro terceiro, vamos pegar, tem na internet também, um chinesinho ou japonesinho, alguma coisa assim, ele é oriental, com 3 anos de idade, tocando um piano que parece Mozart. Incrível. Aí o que acontece? Pegando o gancho também de Mozart, que também escrevia e tocava já desde os 3 anos. Mas se nós pegarmos 1000 crianças ou 10.000 crianças e dissermos assim, isso é uma habilidade que se desenvolve agora, é física. Então nós pegamos as 10.000, colocamos aqui e vamos ensinar a mesma coisa para as 10.000. A gente vai ver que existe diferenças. Elas não vão ter o mesmo rendimento. E na primeira semana o professor vai dizer, bom, aquelas 5 pode investir, porque vai dar certo. A mesma coisa é no futebol. Por quê? Porque nós vamos desenvolvendo habilidades com o tempo. Então, eu passei as minhas últimas 5 encarnações gostando de desenhar e de pintar. Então, eu desenvolvi inconscientemente habilidades de visualização, de dimensionalização de imagens para que eu possa colocar no papel. Posso ter sido engenheiro, alguma coisa nesse sentido. Então, nessa encarnação, eu não lembro quem eu fui na vida passada, o que eu fiz,
mas eu trago as habilidades que eu venho treinando nesse tempo. Ou seja, isso é a síntese inconsciente dos dados, das informações que a gente traz. E é isso que faz as nossas diferenças das informações que nós trazemos de lá para hoje. Tem uma pergunta da internet, tá? De Joaquim Ladislau Pires Júnior. Ele diz o seguinte: seria possível, num futuro, criar substâncias a partir de um córtex saudável, entrando extraindo-se dele o DNA? Continua. Então eu vou reler, né? Tá. Então tá. Não, seria possível num futuro criar substâncias a partir de um córtex saudável, extraindo dele o DNA para influenciar pessoas doentes beneficamente? Deixa eu contar a história do ratinho, acho que eu já contei aqui, né? Não Não sei. explicaram do córtex. Porque há uma experiência feita com córtex cerebral de ratinhos. Tá? Eram ratinhos treinados da seguinte forma: eles soltavam os ratinhos brancos no centro e tinha uma série de toquinhas, como tem naquelas barraquinhas, né? Uhum. Aí, então tem uma série de toquinhas, umas iluminadas, outras escuras. Evidentemente os ratinhos corriam para as toquinhas escuras, eles iam nas claras. Depois o cientista, ele colocou choque elétrico nas casinhas iluminadas, coitadas escuras. Coitados dos ratinhos, entravam e saíam, e iam então para as casinhas iluminadas. E foram condicionados muito tempo assim, soltavam os ratinhos e eles iam diretamente para as iluminadas, porque as casinhas escuras estavam com choque elétrico. Bom, mas o que é que vem aí com o córtex cerebral? É que eles sacrificaram os ratinhos, né, anestesiaram os ratinhos, fizeram dormir e tal, e sacrificaram os ratinhos, e tiraram o córtex cerebral desses ratinhos e fizeram um extrato e injetaram em outros camundonguinhos brancos, em outros ratinhos, tá? Que passaram a receber a informação daqueles ratinhos treinados. E quando se soltava os ratinhos que não foram treinados, mas que receberam a injeção do córtex cerebral, e essa injeção era dada na barriguinha, era absorvido isso, certo? Essa injeção era dada ali, essas substâncias eram absorvidas, iam até o cérebro, né? E esses ratinhos passaram a ter o comportamento igualzinho àqueles ratos que foram treinados. Soltavam eles e iam para as casinhas iluminadas como se tivessem aprendido aquela informação que eles não aprenderam. Então, exatamente isso. Só que o que aconteceu é que com o tempo, esses ratinhos foram perdendo essa informação. Porque o que eles receberam ali não foi DNA, foi RNA. Certo? É um outro ácido zinco derivado do DNA que sintetiza a proteína e isso vai desgastando, depois perde. Então é uma coisa transitória, certo? Aí vem a hipótese, né, de que será que se pode fazer isso com o inglês, né? Pega um cérebro de um italiano e a gente injeta e vai aprender o italiano, né? E assim por diante, seria bem interessante, né? Mas são hipóteses, né? Com o ratinho já aconteceu isso, mas depois perde todo o registro, certo? Só acaba aquele RNA ali, acaba. Agora a bomba do resto é contigo. Eu realmente assim não sei da possibilidade. Eu sei que existem assim avanços muito grandes dentro de doenças tipo Parkinson, né, por exemplo, em que é utilizado células-tronco, por exemplo, para que seja refeito as áreas que foram perdidas com o tempo, foram degradadas. E é lógico, a célula-tronco ela traz um DNA sadio, né, e vai reconstruir na área onde ela foi colocada. Então, assim, tem um avanço grande. Agora, em relação exatamente a essa pergunta, eu não sei responder. Na realidade, acho que nunca foi feito, né? Eu desconheço. Vamos à segunda pergunta?
O que é conhecido como inconsciente coletivo? Bom, o inconsciente coletivo entra mais ou menos no que nós discutimos. O Carl Gustav Jung, então, em 1919, ele descreveu o inconsciente coletivo. Por quê? Porque, mais uma vez, fruto das observações, fruto das pesquisas dele, dessa interação com os pacientes, ele percebeu que os pacientes traziam informações que não eram informações pessoais, não eram informações relativas àquela vida. E ele começou a tentar encontrar uma resposta para isso. Ele sabia que aquilo era inconsciente, porque ele não tinha consciência daquilo. Eram coisas que eram manifestações que a pessoa tinha inconsciente, ela não sabia nem por que manifestava daquela forma, mas que se manifestava. Vou dar um exemplo. Bom, aí, antes do exemplo, aí ele criou os seus arquétipos, que eram arquétipos, formas de manifestação desse inconsciente em determinados momentos da vida da pessoa. Então, a mulher jovem, lá nos seus 18, 19 anos, ela engravidava. Até então, ela era uma adolescente. Ela tinha uma vida de adolescente. E a partir do momento que ela engravidava, ela começava a ter pensamentos maternos. Ela tinha uma estruturação como se fosse mãe. Então, ela já tinha aquela vontade de amamentar, ela já queria criar. É lógico que isso não acontece em 100% dos casos, a gente sabe disso, né? Infelizmente. Mas ela criava um amor especial pela situação de ser mãe. Então, dentro disso, ele dizia que isso estava embutido no inconsciente daquela mulher e que naquele momento se manifestou. Então, existem vários arquétipos diferentes dentro desse inconsciente coletivo. Sim, só para o público entender assim, por que se chamaria coletivo? O coletivo é porque estaria em todos os seres. Uhum. Então, são informações... Toda espécie, né? Exatamente, toda espécie. Informações resposta que estariam dentro de todos. Não teria a ver com o caso da bomba aqui, por exemplo? Sim. Aquela bombinha, aí corre todo mundo? Sim, exatamente. Tá? Mas assim, o arquétipo ele é um pouco mais complexo. Que os tipos de arquétipo, por exemplo, seria do homem sábio, seria do herói, seria ou seja, e que em determinados momentos da nossa existência, se por exemplo alguém está passando por alguma situação, eu nunca aconselhei ninguém, mas de repente eu começo a aconselhar. Olha, meu amigo, não é assim, vamos fazer tal coisa. E de repente eu começo a falar coisas que eu não sei de onde vieram, mas que eu vejo que eu sou um bom conselheiro, digamos assim. E eu começo a manifestar informações inconscientes enquanto eu estou consolando. E ele conseguiu perceber que dentro de algumas situações isso acontecia. Então, uma delas, por isso ele chamou de o arquétipo do homem sábio, do sábio velho, na verdade, que as pessoas trazem em si um condicionamento para ter palavras sábias, para consolar, para ajudar, alguma coisa nesse sentido. E que dentro disso, quando ela entra dentro desse arquétipo, ou seja, ela manifesta esse arquétipo, ela começa a receber informações inconscientes para passar para outra pessoa. Que depois ela sai dali e fala, não sei nem de onde veio, eu sei que eu falei umas coisas que até foram legais, ocuparam e tudo. Mas vejam bem, biologicamente, o Jung sofreu muito com isso. Por quê? Porque ele era um psiquiatra. E como psiquiatra, ele queria passar essa informação cientificamente.
Mas aí, a hora que pegou um grupo de evolucionista, eu falei, olha, essa ideia aí é de Lamarck. Por quê? Porque Lamarck que dizia que passava características à frente. Então não bateu. Então tu vai ter que... isso aí não vai ser publicado, não vai ser utilizado. Mas ele ficava naquela situação. Existe. E agora? Aí ele até tentou ali no decorrer da vida associar com alguma área cerebral, mas também não conseguiu. Então, qual que é a importância disso? O ponto-chave, na verdade, é de nós sabermos que existe o inconsciente. É um inconsciente que já foi estudado, reestudado por muitas pessoas. E que são informações que são trazidas, mas que eu coloco nesse livro agora, A Mente Mortal, auto-herdadas. Desculpa. São informações auto-herdadas, porque não fazem parte de um inconsciente coletivo o fato de todas as pessoas saberem ou reagirem de uma forma. Falar em auto-herdadas, tem um argentino que é o Pecote, que foi criador da logosofia, né? Uhum. E ele fala em herança de si mesmo. É a expressão que ele usa. Então. Herança de si mesmo. O que vale a auto-herdada? Né? Ou seja, experiências vividas em vidas pretéritas. Né? Exatamente. Exatamente. Então, essas informações é que vão constituir a nossa base de dados para análise. Então, os arquétipos que Jung descreveu, ele até coloca, existe uma nuvem psíquica e que nós trazemos informações, mas que biologicamente não existem. E se nós cientificamente tentarmos prová-la, a gente tem que entender uma situação. Só existe prova em matemática. Nenhuma outra ciência consegue provar nada. Isso é uma realidade. Ciência, só matemática que prova. Então, as outras têm evidências, têm fatos, e nós trabalhamos com ciência de ponta. Ou seja, é aquilo do momento. É a realidade do momento. Então, que amanhã pode ser outra e ontem foi outra. Então, dentro disso, hoje a gente consegue determinar que existe um psiquismo, existe um inconsciente, essas informações são inconscientes. A gente sabe que, por exemplo, dentro de uma atividade básica do dia a dia, a maioria, como eu falei, 90% da reação é inconsciente. Mas nesses mesmos testes de ressonância magnética que foram feitos, quando se utilizava o inconsciente para responder ou para ter uma certa atividade, gastava-se um X de energia. E quando se usava o consciente, se gastava 200 vezes essa energia. Então, se nós fôssemos ter uma atividade consciente o tempo todo, nós teríamos um gasto energético muito maior. Então, assim, a nossa atividade consciente ela é básica para tomar situações. Então, nós estamos o tempo todo recebendo. Mas como nós estamos nesse processo evolutivo e hoje nós somos o melhor do que nunca fomos, então os dados que nós temos hoje é melhor do que os dados que nós tínhamos para análise de 5 minutos atrás, de 10 anos, de uma vida, 20 vidas. Então é nisso que entra o córtex pré-frontal, ou seja, a nossa capacidade de dentro de uma situação, por exemplo, se nós pegarmos dentro de uma matilha, os dois lobos vão lá lutar até um morrer, o outro tem que ter um macho dominante. Nós já não precisamos disso. A gente sabe frear a situação. A gente sabe determinar que não precisa chegar a um determinado extremo. Então, esses dados conscientes agora que ativam a parte pré-frontal do cérebro,
que conseguem fazer com que a gente controle os instintos que antes poderiam colocar até a espécie humana em risco. Bem, duas questões? Uhum. Temos a aguardar um momento, que temos umas questões ali da internet que estão... Tem perguntas que já foram, né, mencionadas um pouco, mas eu acho que é bem importante, né? Qual a relação de consciente e inconsciente? Bom, também, são coisas assim, são perguntas que vale a pena voltar um pouquinho, até para quê? Para que a gente consiga firmar bem. Uniformizar a percepção, né? Então, por exemplo, para que a gente entenda mais ou menos a filosofia de quem é quem na história. Quando a gente vai para a escola, que a gente está lá no jardim, né, que a gente está aprendendo os números, aprendendo a somar, contar dedinho, essas coisas todas. Então, se eu disser para aquela criança 2 mais 2 é igual a 4, então de uma forma consciente, porque ela recebeu um cachê novo, né, então ela ainda está aprendendo sobre aquela informação. Então ela vai contar 2 mais 2, 1, 2, 3, 4. E ela vai gravar essa informação, ela vai assimilar essa informação no inconsciente. No inconsciente. Tá, então ela registra pelo consciente e... registra no inconsciente. Isso, e passa para trás, né? Por exemplo, se eu disser 3 mais 3, a grande maioria não precisou somar no dedinho. Imediatamente o número 6 já apareceu na tela mental. Né? Então, por quê? De onde é que veio se não precisou usar o consciente para somar? Né? Porque o que o consciente faz? Ele analisa informações. Então, ele vai ter que pegar os 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele vai somar. Agora, o inconsciente, ele é muito mais rápido e ele traz a informação pronta. Então, só para experiência já vivida, já registrada. Então aquilo já foi registrado, e não foi registrado uma vez ou duas vezes. Quantas vezes nós já somamos, né? Agora, se pegar uma pessoa analfabeta, pode ter a idade que for, que ela vai ter que trazer primeiro a informação para o consciente, registrar, para que na segunda vez isso se torne uma resposta inconsciente. Então, o que nós temos? Um consciente e um inconsciente bem determinado. Mas aí nós temos alguns outros nomes que se dão, por exemplo, de o subconsciente. Antes de você falar isso, eu gosto muito, Júlio, de uma classificação que o Dr. Jorge André dos Santos, né, psiquiatra, autor de muitos livros, tem um livro, inclusive, que é fantástico dele, que é Forças Sexuais da Alma, é espetacular. Bom, ele tem uma série de livros. Mas o Dr. Jorge André, que está com uns 98 anos agora, aproximadamente, ele utiliza a divisão do inconsciente em duas faixas. Uma faixa mais periférica, que ele chama de inconsciente presente, e uma faixa mais profunda, que ele chama de inconsciente passado, ou o inconsciente pretérito. Então, eu acho interessante porque no inconsciente presente, nessa faixa mais superficial, mais próxima do consciente, estão arquivadas já as experiências adquiridas nesta vida, na vida presente. Né? Então, se o indivíduo aprendeu algo nesta vida, está gravado aí nessa faixa superficial. E naquelas faixas mais profundas, que são muito maiores mesmo, que é o inconsciente passado, são todas as gravações estruturadas ali, são milhões de núcleos, ou talvez bilhões de núcleos de energia que compõem o inconsciente pretérito ou inconsciente passado. É só uma divisão da mesma coisa, né? Exatamente. Interessante também que esses registros eles podem ter sido gravados
em outras línguas, mas eles vão aparecer assim, traduzidos Sim, no consciente. sem né? dúvida. É porque aqui nós entramos na situação, pegando mais uma vez o gancho agora do Dr. Ricardo. Então, assim, o consciente, o subconsciente e o inconsciente é justamente isso. O subconsciente, ele traz as informações como seria o consciente mais superficial, o inconsciente mais superficial. Mas é inconsciente também. Tá? E é ali que traz. Então, o número 6 que vocês falaram está no subconsciente. Ou no inconsciente presente. Que ele é relacionado a esta encarnação, mas nós não temos consciência dele. Só que todas essas informações de análise, elas criam uma coisa chamada síntese, que foram as habilidades, aptidões e faculdades que a gente aprendeu e que formam o nosso ser. E é aí que estão gravadas, na verdade, todas as informações que nós recebemos em capacidade de idiomas, por exemplo. Como que funciona isso? O cérebro ele não grava o idioma, ele grava a imagem, a informação. Exatamente. Então, dentro dessa essência, ele consegue facilmente, por exemplo, digamos que uma pessoa seja um grande escritor árabe, que escreve de trás para frente, né, ali todo, com seus ideogramas. Então, se ele nascer no Brasil, ele vai conseguir desenvolver livros com aquela habilidade de escrita, só que em português. Ou seja, isso não alteraria, na verdade, né? Então, a essência ela está naquilo que a gente chama de síntese, que é a síntese dos dados, das informações que cada um traz. Mais perto do microfone. Seria um atributo do físico ou seria um atributo do espírito? Do espírito. Ele é mental. Podemos exemplificar isso como o sistema operacional das máquinas, dos nossos computadores. Normalmente ele tem uma linguagem binária, exatamente. que seria a síntese. E o ser humano, as marcas e modelos de computadores, Macintosh ou mesmo Windows, eles têm a sua própria linguagem que vai, digamos, traduzir a síntese para o entendedor. Sim, exatamente. Então seria essa uma E comparação. aí, até assim, para acrescentar um pouquinho, se fosse para fazer essa associação com o computador, então o consciente seria o que a gente vê na tela. E o inconsciente, o resto do funcionamento. Né? Então, assim, o que tu consegue ver aqui é o teu consciente. Mas os dados que tu vai usar para manipular aqui e ali, eles estão dentro de um HD, que são informações que tu já traz para análise. Parece que tem outra pergunta que faltou da internet, né? Havia duas, né? Então, do Francisco, acho que é de Florianópolis. Ele faz a seguinte pergunta: eu posso utilizar-me do inconsciente conscientemente para tomar decisões? Quer repetir a pergunta? Não. Não, mas eu não acompanhei. Então tá. Eu posso utilizar-me do inconsciente conscientemente para tomar decisões? Na verdade, assim, essa parte do inconsciente, ela está sendo estudada há décadas. Por quê? Eles estavam, há um tempo, durante a guerra, eles estavam tentando manipular pensamentos de forma inconsciente. Vou dar um exemplo rápido aqui, só para que a gente possa entender. Quando passava um programa na televisão, eles colocavam propagandas embutidas em uma frequência muito pequena, em que o consciente não acompanhava. Então, tu estava assistindo televisão, aparentemente o programa não tinha mudado. Só que havia mensagens embutidas de refrigerantes, um deles era da Coca-Cola, na verdade. Então, o que eles faziam? Colocavam numa sala, davam uma pipoca salgada para todo mundo. E aí depois colocavam 2 tipos de refrigerantes aqui.
Sim. E aí eles passavam um programa, e dentro desse programa chama mensagens subliminares, o nome disso. E aí durante o programa ficava passando isso. Só que assim, inconscientemente, a pessoa percebia a informação. Só que de forma consciente, ela não conseguia acompanhar visualmente. Então, só depois. Então, aí depois dava um intervalo. E eles queriam ver se as pessoas iam pegar mais a da propaganda que foi passada ali ou não. E numa delas deu errado, né? Então eles acabaram desistindo ali, porque o gosto, a sensação é mais forte do que a mensagem subliminar. Teve umas que deram certo, essas informações subliminares, mas nessa não. Então eles fizeram uma enquete primeiro, perguntaram qual que era o gosto de cada um. Aí 10 gostavam de chá gelado, aí 10 gostavam de Coca-Cola e 10 gostavam de Guaraná. Aí colocavam os 3 aqui na frente, e só que a mensagem subliminar não resolvia nada, porque o gosto delas, elas já vinham direto para aquilo que elas gostavam realmente. Então, mas isso é uma das situações. Mas se aproveitar do inconsciente, por exemplo, é como? Se nós vou dando um exemplo. O jogador de futebol só é jogador de futebol, que é o famoso craque no futebol, por exemplo, se ele treina muito. Por quê? Porque se nós formos chutar uma bola de forma consciente, andar de bicicleta, dirigir atendendo o celular, se nós não tivéssemos os dados inconscientes, ia ser uma tragédia. Quem controla é o inconsciente. Então, o inconsciente está o tempo todo calculando milimetricamente cada ação. Então, aquele que deu o primeiro chute na bola, então ele calculou inconscientemente, porque a gente não sabe, mas inconscientemente, a força do chute, o lugar aproximado que pegou na bola, a distância, o que aconteceu. No segundo, ele recalculou. Então, o consciente ficou sabendo mais ou menos o que tinha que fazer. Mas o tanto que tinha que contrair a musculatura tal, estender a perna tal e tal controle, isso ele nunca vai ficar sabendo. Né? Então, depois de 10 chutes, ele está mais apto do que estava 10 chutes antes. Esse problema acontece muito na Espanha agora, né? Então, o que falta? Treino. Né? Então, é justamente isso. Repetição. Então, a gente sabe que em tudo na nossa vida, a repetição gera o hábito. O hábito gera a ideia inata. Se eu treinar muito desenho, eu vou, na próxima encarnação, ter uma habilidade maior para desenhar. O Emmanuel até fala sobre isso no livro O Consolador. Ele fala que a vocação profissional é exatamente o arquivo de experiência repetida. O produto. Né? Exato, que está a nível do inconsciente, né? Exatamente. É o produto dos exercícios. Não tem mais pergunta de ninguém aí, né? O que determina a personalidade e o comportamento? Bom, então nós vamos voltar ao fato de que nós viemos assimilando dados de interação consciente com o meio. Então, primeiro, definição. O que é ser consciente? Consciência. Interação. Então, todo ser vivo é consciente. Ponto. Por quê? Porque ele interage. Ele recebe informação, analisa a informação e ele dá uma resposta. Então ele é consciente do estímulo que ele recebeu do ambiente. Esse é um primeiro ponto. É diferente de autoconsciência. Então todos os seres são conscientes e eles vão analisar em menor ou maior monta os dados que eles têm. Então se nós pegarmos o ser unicelular, lembrando que
não precisa de um sistema nervoso, não precisa de neurônio para se ter consciente, inconsciente, personalidade e nada dessas coisas. Eu dei o exemplo aqui porque nós estávamos falando da espécie humana e que estávamos falando de formas de demonstrar a atividade e fazer essa correlação. Por quê? Porque os seres unicelulares são menores, às vezes, que um neurônio. Eles não têm um neurônio, porque eles são menores que o neurônio. E mesmo assim, eles interagem com o meio ambiente. Eles fogem de lugares mais quentes. A bactéria, comprovadamente, ela segue um trajeto onde tem mais açúcar. Ou seja, esta interação com o meio é uma interação consciente. Ela vê, ela analisa que ali naquele trajeto ela tem mais glicose, ela entende e responde seguindo aquele caminho. Isso não muda das plantas, por exemplo. Agora, vou só pular fora um pouquinho para a gente continuar, porque é muito interessante. As plantas, elas pensam, têm memória, analisam e respondem também. Tem consciência? Tem. Elas... Tu assistiu, né? Então, o que acontece? Fizeram um teste também. Pegaram uma planta, uma chamada dorme-dorme, dessa que a gente encosta e ela se fecha. E aí colocaram gotas de água pingando em cima da planta. Aí quando pingava, ela sentia e se fechava. É uma dioneia, talvez, não? Oi? Dioneia, será? Tudo bem. Deixa eu dar. Isso. Então, não, é o dorme-dorme, o nome científico eu não lembro. Então, aí, quando pingava essa água, depois de mais ou menos umas 60 gotas pingando em cima dali, ela deixou de se fechar. Ela ficava aberta. E aí, as hipóteses, ela cansou. Ela cansou, deve estar estressada, alguma coisa nesse sentido, ela parou de se fechar. Ficou aborrecido, falou, agora não quero saber. Não. Mas o que acontece? Aí eles mudaram o estímulo. Com um outro estímulo, ela se fechava. Eu só vou precisar de um pouquinho d'água depois. Então, com o estímulo, aí ela se fechava. Aí eles começaram a concluir que ela estava analisando a gota que caía, e ela percebeu que aquela gota não causava perigo, mas que sob outro estímulo ela se fechava. O estímulo era diferente. Então, o que nós temos disso para refletir? Ela fez um aprendizado. Ela aprendeu. E para que ela tenha aprendido, ela precisou analisar um dado prévio, que ela só pode ter memorizado. E aí esperaram um tempo para ver até onde que ia essa memória. E foi, agora não lembro exatamente, mas se eu não me engano foram semanas ou meses em que, quando se pingava a água sobre ela, ela deixou de fechar. Porque ela memorizou aquela informação de que era água, e cada vez que pingava, ela analisava e decidia. Não precisa fechar porque é água. Mas quando era outro estímulo, que não fosse água, ela se fechava. Fala nisso, tem água ali. Ó. Então eu vou tomar agora. Muito bem. É claro que o nível de consciência de uma planta é diferente do nosso conceito de consciência, né? Uhum. Trata-se de um estímulo que ela arquivou em outros níveis, né? E depois é que vai se expressar a nível consciente, né? Quer dizer, a nível periférico. Assim. Exatamente. Então, mas o que eu quero dizer com isso é que assim, como nós começamos no começo da conversa, nós achamos que somos muito diferentes, que nós somos muito superiores, e isso não é real em nada. E às vezes a gente acha graça, que foi o que eu brinquei no começo, porque
porque alguns séculos atrás, no século XVII, se eu não me engano, se dissesse que o Sol não girava em torno da Terra, ia para a fogueira. Aí Copérnico foi e falou, não, isso não é o que acontece. Então já foi uma grande decepção para todo mundo, né? Então a segunda decepção foi quando Darwin falou que nós fomos seres inferiores. Temos uma herança biológica provinda de um ancestral macaco. Ou pelo menos sim, o chimpanzé. Né? Então assim, já foi uma segunda decepção. Então em cada situação dessas, a gente vai vendo que as coisas não são assim. Exatamente. Uma terceira é que nós somos conscientes de tudo. Já veio por água abaixo. Porque 90% das nossas reações são inconscientes. Mas pelo menos nós somos autoconscientes, os únicos. Já caiu por água abaixo. Em 2012, teve em Cambridge uma associação com grandes nomes de cientistas, e eles assinaram um decreto lá, né, informando que existem muitos outros animais que são autoconscientes também. Então agora nós não somos, a Terra não gira mais, o Sol não gira mais em torno da Terra, nós descendemos do macaco, nós não somos conscientes e não somos os únicos autoconscientes. Então assim, a gente está vendo que a situação está se fechando para que a gente entenda que nós fazemos parte de um todo que evolui como nós estamos evoluindo. As plantas, os animais. Autoconsciência é a razão? Sim. A autoconsciência é o fato de se reconhecer no meio. Aí nós estamos na primeira fase da autoconsciência ainda. Porque nós estamos numa autoconsciência em que a gente aprendeu a se reconhecer exatamente como um macaco se reconhece na frente de um espelho. Ou seja, nós estamos já nesse nível? Estamos nesse nível. Então o que acontece? Como que a gente reconhece a autoconsciência? Um dos testes que é feito inclusive em crianças, né? A gente pega um papelzinho preto ali, coloca uma colinha, brinca com a criança e coloca no rosto dela, coloca na frente do espelho. Então a autoconsciência ela não está junto com o nascimento. Ela vai sendo amadurecida. E geralmente ali depois 1 ano e meio para frente. Então a criança se olha no espelho e ela vê o sinalzinho pretinho ali. Então ela põe o dedo no espelho se ela não se reconhece. Não reconhece o espelho como sendo reflexo. A partir do momento que ela reconhece aquele reflexo como sendo ela coloca o dedo no sinalzinho. Para os macacos, para os chimpanzés é a mesma coisa. Faça uma mancha branca e coloque ele na frente do espelho. Se ele levar a mão do espelho, está reprovado. Agora, se ele colocar a mão aqui, é porque ele está se vendo no reflexo. Ou seja, ele sabe, eu estou aqui. Então, isso são testes, né, para definir a autoconsciência. Então, alguns animais que são mais simples têm autoconsciência muito bem definida. Só um detalhe, não tem muito a ver com o tema, mas o Darwin, na realidade, ele não disse exatamente isso, como se fala habitualmente, que o homem veio do macaco. Porque não existia macaco em épocas anteriores. Macaco é uma espécie moderna, como gato, cachorro, periquita, Austrália, etc. Pardal, não existia na época pré-histórica, né? Então, existiam seres simiescos, ou seres símios, ou antropóides, que deram origem ao homem da caverna. Né? Porque é só um detalhe, né? A síntese é exata, é a mesma coisa. Mas é que, tecnicamente, ele não disse que o homem veio do macaco, porque não existia macaco antigamente, mas veio de espécies macacoides. Pronto, tá? Tudo bem. Então, foi justamente uma ramificação, por isso um ancestral. Isso. Por isso nós somos primos dos macacos, porque houve um ancestral comum. Isso. Né? Então nós tivemos a mesma herança de um ancestral comum. Exato, e a gente não pode ser de um primo, porque o primo é da mesma geração, né? Tá. Então, mas continuando ali, nós não chegamos ainda na personalidade e no comportamento. Então, esses dados que foram formados
desde aquele momento, essa interação com o ambiente que o consciente foi recebendo, transmitindo para o inconsciente, é que criou uma base para análise. E essa base de análise é que faz com que nós sejamos diferentes. Um exemplo, gêmeos idênticos. Idênticos quer dizer que têm o mesmo DNA. Então, teoricamente, cientificamente falando, existem as correntes científicas que dizem que o nosso cérebro, ele é composto, ele tem uma coisa chamada DNA, genes saltadores. E que a interação dos neurônios dentro do cérebro é que fazem com que ocorra o comportamento e a personalidade. O que quer dizer isso? Isso é uma coisa que é contestável, é uma corrente científica que fala isso. Na verdade, é a única alternativa científica, física que se tem. Por isso que ou aceita ou não aceita, mas quem não aceita não tem outra coisa para falar. Então, nós recebemos a informação elétrica e ela vai para determinadas áreas do nosso cérebro que se uniram, que se formaram em momentos diferentes e que migraram para a cabeça. Formaram um aglomerado de áreas diferentes, cada uma com a sua função, mas que interagem. Então, um toque gera uma corrente elétrica que vai até lá em cima. Ela interage com outras áreas ali e define uma situação. Então, por esta teoria, nós, quando dizemos assim, bom, eu sou o Júlio, não seria bem assim. Porque não existiria um eu definido. Existiria um neurônio consciente. Eu não poderia dizer assim, eu sou consciente. Eu teria que dizer, eu tenho neurônios conscientes. Então, quem que é o consciente? É a bola da vez. É ele que está determinando a ação. Ou seja, não teria uma unidade individual para que a gente dissesse eu. Tá? Então, assim, essa é uma situação importante. Então, eu não existe. Existe um grupo de neurônios conscientes que me determinam. Então, essa corrente é a única científica que tem. Que, na verdade, para não aceitar ela, só tem uma forma, que é aceitar que existe um psiquismo extrafísico, que não está sujeito à morte física. Tá? E esse é o pezinho básico que o livro pega, para demonstrar que existem casos como o da Kiane, como desse Esref Armagan, como existem casos como um rapaz chamado Evaldson, bispo dos Santos, que ele estudou até a 4ª série, já toquei aqui nesse assunto aqui, ele estudou até a 4ª série, escreve e fala em português, não vou dizer mal, né, mas assim, de uma forma bem simples, mas ele fala inglês, japonês e alemão. Escreve em inglês, japonês e alemão. Fala fluentemente. E não teve aula. Está no DNA? Qual que é o neurônio que foi responsável por isso, que não está em mim? Porque eu também gostaria de estar falando escrevendo os 3 idiomas. Então, se é um consciente coletivo, eu vou ter que achar o meu, porque eu também tenho, né? Então, assim, é esta situação em que o livro demonstra que está faltando informações para explicar isso. Mas como o livro vai pegar umas 40 mais ou menos desses casos, vai pegar casos, por exemplo, de Ian Stevenson, que ele fala sobre reencarnação. Ele tem vários livros, né? Tem 20 casos de reencarnação. Ele viu mais de 1000 casos, mas ele selecionou 20 que para ele foram incontestáveis. Tem 2000 casos. Mas para ele foram incontestáveis. Ele é um cientista, professor da universidade. Só que, quando ele apresentou o trabalho,
não aceitaram. É aniversário da Virgínia. Não aceitaram. Por quê? Não tem uma base científica, porque não prova nada. Lembrando que prova tem que ser matemática. E nenhum cientista vai conseguir provar nada mesmo. Então nós vamos ter que amadurecer isso, porque quando todo o conjunto vir à tona, aí o trabalho dele vai ser aceito por toda a comunidade científica. Aí vão dizer assim, ó, por que tu não disse antes? Né? É mais ou menos assim nessa situação. Mas então, só para concluir essa resposta, eu vou acelerar, porque a gente acaba entrando num e outro assunto. Então, o DNA de gêmeos, ele é idêntico. Então, a resposta de comportamento, ela deveria ser a mesma. Eles deveriam ter a mesma personalidade. Aí a ciência também coloca como sendo genes saltadores a causa por que não sejam. Mas aí vem a situação. Para nós é muito simples compreender. Porque as informações, elas estão dentro de um inconsciente que é absolutamente individualizado. São as informações que a gente trouxe de cada uma das vidas. E, por exemplo, se nessa vida, em uma, nós pegamos uma rede gigantesca de informações diferentes de qualquer outro, desculpa, imagina em zilhões de vidas aí para trás. Então nós somos absolutamente diferentes. Então existem também exames de atividade de crianças dentro do útero que mostram a personalidade, o comportamento diferente já nas primeiras semanas intraútero. Então, sem qualquer estímulo externo. Porque uma das coisas de, não, mas é que a mãe fica mais do lado direito, aí ele já começou a se irritar porque ele ficou mais amassado. Parece brincadeira? É verdade, isso é justificativa. É justificado por isso. Não, mas a mãe senta de tal jeito, ouve o som mais de um lado. Ou seja, a gente sabe que as justificativas, e uma das outras coisas que acontece, por exemplo, nesse gene saltador, ou essas diferenças de genes, que é gritante também, é assim, já vi N citações assim, desses cientistas dizerem assim, tudo que não se pode explicar, coloca como sendo Deus que fez. Isso é muito comum, onde for ver, vai ver isso, o cientista coloca, não sabe o que é? Tá, Deus que fez. Agora nós vamos inverter a situação, não sabe o que é? É o gene que fez. Né? Então agora a ciência determinou um gene divino. Por quê? Porque mesmo sem testes, mesmo sem provar nada, é ele que faz tudo. Né? Então primeiro é ele, aí depois, não, mas é que ainda está em teste. Né? Mas é o gene divino que está fazendo tudo isso. E nós, quem pesquisa, quem vai atrás, sabe que não é real. Que a restrição da atividade dos genes é de estruturação física, é de controle químico e não tem nada a ver com habilidade, não tem nada a ver com aptidão, não tem nada a ver com memória. Isso tem que estar em um outro lugar, porque senão o estímulo neuronal ia fazer com que a pessoa lembrasse de uma situação ou reagisse de uma determinada forma. Pode acontecer de reagir? Pode. Sim, isso também está demarcado. Mas ninguém estimulou uma área que a pessoa falou, lembrei do meu amigo lá. Não funciona. Só um nível de ilustração. A minha nora está grávida de gêmeos e 2 exames que já fizeram lá de ultrassom. Um é muito sapeca e o outro é muito quietinho. Uhum. Isso é bem típico. Um não para no exame ali, dá pirueta, sei lá, faz o que tem outro... Tá nem aí. Exatamente. Muito bem. Mais alguma questão da internet? Não. Então tá. Daquela relação de perguntas. Dá uma procurada ali. E o pessoal da casa também, se lembrar de alguma questão. Passa o microfone para o pessoal da internet ouvir. É uma questão a respeito da dupla personalidade, que teria alguma relação com o inconsciente? Sim. Na verdade, não só a dupla personalidade, como as multipersonalidades.
Porque usando o mesmo exemplo, em vida, por exemplo, nessa vida nós vamos ter as nossas alegrias, as nossas tristezas, decepções, ou seja, a gente vai carregar um arsenal de dados, de informações, só que essas informações geram também emoções. Então, nós vamos sair desta encarnação com um arsenal de informações muito grande, que essas informações vão estar no nosso inconsciente. Quando nós recebermos um outro cachê, por exemplo, eu não vou ser mais o Júlio, eu vou ser João, Maria, Francisco, não sei, alguém. Ou seja, toda a parte externa e consciente vai estar renovada. Mas essas informações que eu recebi hoje como Júlio vão estar lá quentinhas. Então, se eu tiver algum trauma nesta encarnação, ou se eu tiver alguma coisa que foi muito marcante, positivo ou negativo, independente, eu vou levar como síntese essa habilidade, mas eu vou levar todo o desequilíbrio emocional junto. Então, quando eu tiver, no primeiro livro eu dei dos exemplos lá, dessas personalidades que estão dentro do inconsciente. Então, vai existir gatilhos que vão fazer com que tu entre em ressonância com essas personalidades. Por exemplo, uma situação de abandono, uma criança foi abandonada nessa encarnação. E ela se sentiu, foi abandonada, tristeza, toda aquela situação de criança. E aquilo ficou muito marcada. No inconsciente dela já, ela pode ter crescido nessa vida, tá lá, desencarnar com 80 anos, mas aquele sofrimento, o recalque que o Freud fala e que Jung fala, estão presos no seu inconsciente e vai levar junto. Então, numa situação de abandono, numa próxima encarnação, ela pode entrar com sintonia com essa personalidade. Ou seja, ela pode trazer os traços daquela personalidade e, numa dessas personalidades, ser uma criança. Então, ela pode agir como uma criança ali, numa outra encarnação, e essa pode ser ela quando criança, não precisa ter desencarnado quando era criança, mas ela está fazendo sintonia, entrou em ressonância com aquela situação. Outra situação que também pode ocorrer, que isso aí está absolutamente perfeito, né? Mas uma outra situação que pode ocorrer é que muitas vezes a dupla personalidade é uma interferência extrafísica, ou seja, uma interferência de uma outra entidade, de um outro ser que se acopla, que se aproxima e que magnetiza, que envolve, como que hipnotiza a pessoa. E quando ela entra em sintonia com esse ser, os dois conseguem entrar em sintonia, então assume essa outra personalidade, né? Mas é muito comum também essa questão já mencionada anteriormente aí, né? Uhum. Boa questão. Eu acho que só vai dar mais uma pergunta. Uhum. É 9h25, né? Agora é até 9h30, né? É isso. Então vamos lá. 5 minutinhos. Agora eu não sei qual que passa. Quem sabe ler as duas e ele faz uma síntese. Aqui diz assim, o que muda dos conceitos científicos da teoria da mente imortal em relação ao inconsciente? De quem é? Da onde que cidade diz aí, não? Não, essa é da nossa relação. Ah, pois não. Então tá, certo. Então, quer repetir, por favor? Tá, e a outra? O que muda? A outra, existem fatos que demonstram a existência de dados inconscientes? Qual deles pode representar o maior valor científico na teoria da mente imortal? Esses três. Tá, então assim, dos valores, o que mais demonstraria assim, os casos de reencarnação, histórias de reencarnação de Ian Stevenson, o caso de Ezra Farmagan, que é o pintor cego, tem o caso tem um rapaz
sem ser esse Valdes Bispo do Santo ali que eu Pode falei. ser o de Pepito Arriola, que tocava piano com 2 anos e meio na Espanha. Pois é, também pode ser. Tem um que ganhou agora um campeonato, esqueci, o sobrenome é Balbara, mas esqueci, o campeonato mundial de cubo mágico. Nossa. Então, o que aconteceu? Não vai dar tempo ali de responder tudo, mas assim, rapidamente, porque é uma curiosidade interessante que a gente pode ver. Com os olhos vendados, ele memorizou e resolveu 3 cubos mágicos em frações de segundos. Então, assim, o que acontece? Para fazer isso, ele tem que ter uma capacidade de memorização, um primeiro ponto, e outra de uma análise matemática, né? Então, assim como o Zera Colburn, que é um outro menino também, que diziam para ele assim, qual que é a raiz quadrada de 1737? Aí respondia. Aí quanto que é 25 vezes 300? Então, assim, tem que ter uma certa habilidade que não é uma habilidade que está dentro de um arquétipo, dentro de um inconsciente coletivo, porque não é coletivo. Se fosse coletivo, todo mundo ia ter acesso àquilo. Então, não, tem coisas que não estão e a gente tem que saber que não estão. Então, são vários casos que teriam valor para nós, científico, no sentido de dizer assim, existe, tá? Não acredita em mim, vai lá e vê, acompanha, mas existe, né? Então, assim, isso é real, isso faz parte do nosso dia a dia. E são esses argumentos que a gente precisa. E antes dessa, tinha qual que era a outra? Dos conceitos científicos da teoria da mente imortal em relação ao inconsciente. É isso. Então, o que muda, basicamente, ou talvez unicamente, é o fato do eu. O eu científico, ele é do neurônio, é o neurônio da vez. Enquanto que, pela teoria da mente imortal, não. É o que a gente já sabe, que é a mente em si. É uma mente, ela recebe as informações são vibratórias, ou seja, elas não estão sujeitas às leis biológicas, ou seja, enquanto o cérebro, depois do desencarne, vai se degradar, vai ser consumido, a mente não, e ela vai levar isso. Então, levando isso, consequentemente, ela vai levar sempre mais memória, mais informação, maior capacidade de aprendizado, vai levar mais habilidades, aptidões, faculdades, uma capacidade de intelectual maior. Então, assim, toda essa bagagem obrigatória tem que ir junto. Então, o que muda, basicamente é isso, porque a gente usa a mesma relação, os mesmos dados, os mesmos trabalhos científicos que são provados, que existe atividade neuronal, de interação, a gente usa a mesmíssima coisa. A única coisa que muda é que, como eu falei, nosso eu é separado. Ele é virtual e imortal. Ok? Bem, nós estamos no nosso horário. Resta agradecer ao nosso amigo, né? Até uma outra oportunidade. E vamos esperar o 4º livro aí, vamos ver quando que essa fornada sai, né? Eu acho que esse ano. Eu acho que esse ano? Então o meu 11º sai antes do que o seu. Vai ser logo? Agora acho que em julho. Não julho. Em julho. Em julho. Vai chamar Médico Espírita Responde. São 500 e poucas perguntas. Isso é bom. Tá bom. Pois é, meus amigos. Agradeçamos então a equipe espiritual que nos acompanhou, que nos intuiu, nos amparou, e que possamos neste momento emitir ondas de luz, imaginarmos saindo do nosso coração, saindo de nossa mente, flores energéticas, perfumadas, coloridas, e vamos projetar essas flores perfumadas e coloridas, impregná-las dos nossos sentimentos mais profundos, entregá-las à espiritualidade, para que direcione essas energias para alguém que necessite, alguém que tenha uma lágrima secreta,
alguém que tem algum tipo de dor emocional, sentimental, que essas energias possam ser utilizadas em benefício dessas pessoas. E que levemos aos nossos lares essas energias carinhosas distribuídas aqui por esses amigos espirituais. Boa noite a todos. Está encerrada a nossa reunião.